eu tava ali, bendito ao fruto, sabe? E várias senhoras em volta. Aí eu falei pra ela assim, olha, eu já peço desculpa de antemão pras senhoras, porque eu tenho certeza que vai escapar bobagem no meio do caminho. Mas eu não tô me referindo a esse, né? Esse aí faz parte do... O respeito a que essas mulheres merecem, elas poderem passar ali e comprar um refrigerante, uma cerveja lá no bar, sem que elas sejam chamadas de, desculpe o termo, ô Léo, de putas ou gostosas, ou fiquem levando passadas de mão na arquibancada toda até o bar. É isso que falta ainda. Isso falta ainda. Tá? Infelizmente. As mulheres poderem... É isso aí. E mulheres que possam discutir o futebol de maneira adulta, de maneira... eu vou te ser muito sincero, as mulheres que nós temos na Rádio Hospício hoje dão de 1000-0 no elenco masculino. O conhecimento, tá falando, o conhecimento da doutora Rosalinda, por exemplo, de futebol, deixo de qualquer marmanjo aí no chinelo. Por exemplo, a esposa do Volodi, a Leona, a minha Leona, que depois de muitos anos eu consegui fazer a Leona casar com o Volodi. Olha que espetáculo. O conhecimento que aquela guria tem, que espetáculo, que espetáculo. E é isso que a gente procura. Não é porque elas são, olha só, não é porque elas são mulheres que elas tiveram um microfone, elas chegaram ao nosso microfone porque elas têm um conhecimento espetacular. E aí, como adição a esse conhecimento espetacular, elas não só são mulheres, como são inteligentíssimas, como são ativistas dessa causa feminina, dessa relevância do papel feminino. A gente faz questão de divulgar o elenco feminino também, os jogos femininos também, porque isso nos dá um baita orgulho. E se tivesse lá um time gremista de qualquer outro gênero que tu queira imaginar, porque hoje em dia, né, se fala muito isso, mas eu tô dando um exemplo extremo, a gente ia divulgar do mesmo jeito. Não faz diferença. Entendeu? Sim. Não faz diferença. Mas o dia que todo mundo tiver na cabeça que isso não faz a mínima diferença... É verdade. Tá ótimo. É isso aí. Então essa mensagem fica aí pro nosso ouvinte, ó. Vamos ser evoluídos. Agora eu quero que tu me escale. Eu tô pedindo para o pessoal aqui que vem da entrevista aqui no Papo Gremista, escalar a sua seleção do Grêmio histórica. E aí vale qualquer coisa, só não vale botar o goleiro de centroavante, mas tem gente botando o Tarcísio de meio campo. Vale. Não, então deixa. Eu vou... Me dá a tua seleção e começa pelo goleiro. Pode pensando. Mazzaropi, sem dúvida. O Mazzaropi é quem eu mando aquele beijo. O Mazzaropi que eu assisti várias vezes lá no Olímpico. O Mazzaropi de quem eu roubei uma luva uma vez. Eu contei isso pro Mazzaropi recentemente, uma vez, num dia na rádio, na Rádio Grêmio, que ele tava comentando, e eu pedi pra ele mandar um abraço pro pai. E aí eu contei pra ele. É evidente que ele não lembra, né? Como é que naquela muvuca, depois de um jogo do Olímpico, alguém tirou a luva dele e tal. Mas até porque isso aconteceu na época que os dinossauros andavam pela Terra, então... Sim, o mundo era preto e branco naquela época ainda. Exatamente. Então vamos lá. Lateral direito. O Arce. Vou botar o Arce. Aí vou colocar como os meus zagueiros o Jeromel e o Hugo de Leon. Tá. Vou colocar o Roger na outra lateral. Roger. Aí como é que tu vai fazer agora? 4-4-2, 4-3-3? Olha, eu vou fazer um 4-4-2 peronomútil, mas só para facilitar eu dizer o nome da galera. Você vai entender por que eu tô fazendo um 4-4-2 peronomútil. Tá. Porque eu vou botar o Dinho e o Carlos Miguel. Dinho, Carlos Miguel. Tá. O Luan e o Tita, que é a segunda linha do 4, né? E vou colocar lá na frente o Renato e o Tarcísio. Sem centroavante. Sem centroavante. Mas é pra eu poder... Não que eu não goste, eu gosto de um centroavante de verdade, mas é só pra poder homenagear essas pessoas. E como técnico eu botar o Luiz Felipe Scolari, o Filipão, o protótipo gaúcho de exportação, entendeu? Então... eu só conheço 3 pessoas mais gaúchas que o Filipão. Tá? O Volódia, o pai do Volódia e o avô do Volódia. Entendeu? Esses são mais gaúchos que o Filipão, mas o Filipão é o gaúcho e seria o técnico. Nem o Paixão Cortez?
Não, Olha tá. que... Olha Mas aí agora. aí não, agora te peguei, hein? Eu tô falando. Pegou nada. Agora tu tá falando de que a gente pode comparar. Entendeu? O Paixão a gente não. O Paixão é só. É uma referência. É mito, concurso, entendeu? É um mito real. Então, é um mito de verdade. Então ficou Mazzaropi, Arce, Jeromel, De Leon e Roger. Dinho, Carlos Miguel, Luan e Tita. Renato, Tarciso. Técnico, Isso. Felipão. Tá aí Felipão. a seleção do Sr. Volódia. E agora, falando no Renato. Graças a Deus que tu não me perguntou a seleção dos de quem que nunca deveriam ter jogado no Grêmio. Uma vez eu fui fazer esse exercício, na Rádio Hospício a gente fez isso. Cara, eu montei 3 times. Deus. Quem nunca poderia a gente ter teve uns jogado. anos ruins aí, né? Bom, tem o centroavante, tá aí ainda, né? Oh. O Renato, o que tu acha do Renato? Primeiro, Tu separar... me perguntas da pessoa Renato, pois é. do ídolo Renato, ou do jogador Renato, Pois é. ou do técnico Renato? Então, o Renato jogador eu não vou perguntar, porque eu acho que isso é unanimidade, foi um craque e nos deu um mundial. Então eu nem pergunto desse cara. O ídolo e o técnico, tu separa o ídolo do técnico ou tu acha que é tudo a mesma coisa? Porque isso é uma outra discussão que surgiu, né? Mesma coisa, Léo, mesma coisa é sovaco e axila. O ídolo e a pessoa Renato, o técnico Renato e o ídolo Renato são 2 pessoas completamente distintas na hora da gente poder avaliar e criticar. Ídolo é ídolo e acabou. O Renato vai ser ídolo e ninguém vai tirar essa posição dele. Pois é. Agora, o Renato técnico erra. Até porque a única pessoa que eu conheço que não erra é a minha mãe. Porque o resto ela não erra. Agora, não, inclusive eu tenho que dar parabéns a ela pelo espetáculo de filho que ela tem, mas a chinelada ela não errava, então. Nunca, nossa, certeira. Que pontaria que tinha. Mas o problema, o Renato erra. Então, uma vez eu escrevi, e teve gente que não entendeu, que a culpa é da estátua. O que eu estava brincando com isso? Num determinado momento, e isso acontece, os imperadores romanos tinham um escravo que nas paradas que existiam de Vitória e que eram laudatórias para ele, tinha um escravo que ficava no ouvido dele dizendo assim: tu és apenas humano, tu és apenas um humano, tu és apenas um humano, o tempo todo enquanto ele passava naquela celebração da vitória. Então, em um ou outro momento desses últimos 2 anos, ou na verdade desses últimos 4 anos, faltou ao Renato esse escravo no ouvido dele dizendo: tu és apenas um ser humano. O Renato de 2017 me serve muito. O Renato teimoso de muitos momentos de 2019 me deixa muito apreensivo. E saber diferenciar o ídolo do Renato técnico é essencial para qualquer gremista manter a coerência e manter a sanidade. Sim. Eu critiquei o Renato diversas vezes em 2019. A Rádio Hospício Tricolor criticou o Renato nos programas algumas vezes, sim, porque eram críticas merecidas. O que a gente não vai fazer, o que eu não vou fazer é criticar por criticar. Não vou sair, entendeu? Eu vi gente aí querendo a cabeça do Renato por causa de jogos sem a mínima importância do gauchão. Mas aí, a minha opinião, o Ruralito não vale uma moeda de R$1, tá? Então, só que tu consegue avaliar. O que a gente não pode admitir é determinadas teimosias, sabe? Quando a gente via notadamente que ele escalou um ou outro só para ir contra a torcida, porque estava todo mundo reclamando de fulano e ele teimava. Então esse Renato pode ser criticado. Porque se a gente disser que o ídolo e o técnico são a mesma pessoa, tu fica com medo de criticar o técnico por causa do ídolo. Mas se tu tiveres e souberes separar o ídolo do técnico, o técnico pode ser criticado justificadamente o quanto for, sem que isso arranhe 1 milímetro a imagem do ídolo. Exato. E me diz uma coisa, então, Renato, o ciclo encerrou ou ainda dá para tirar esse leitinho ainda dessa vaca aí? Ainda temos o ciclo do Renato não se encerrou. É engraçado porque é muito paradoxal. No Rio Grande do Sul, no Brasil em geral, mas no Rio Grande do Sul, poucos técnicos foram tão longevos. No Brasil, então, nem se fala, mas o Rio Grande do Sul é mais, digamos assim, tirando aí outros times e outras que mudam a cada 5 minutos e o pessoal fica lá, tá?
dizendo como se fossem grandes opções e grande estratégia, quando na verdade estarem completamente perdidos. Manter um técnico, que é muito comum na Europa, ver times treinados 10, 15 ou 20 anos pela mesma figura, pela mesma pessoa, não deveria nos causar tanta estranheza. Não vou tão longe dizendo que no Brasil um técnico consiga ficar 10 anos num clube. Não. Mas só que se me perguntassem há 4 anos atrás, eu nunca conseguiria dizer pra ti que o Renato ia conseguir ficar 4 anos no clube. Pois é. Até porque se tu comparar essa passagem do Renato com a passagem anterior, né, ia ser, tu nunca poderia imaginar. Só que o Renato evoluiu bastante como pessoa, amadureceu, e como técnico, ele aprendeu muito mais. E ele sabe. Então ele tem aquela marra, sabe, de dizer que... Lembra que o pessoal dizia muito que ele não estudava, a imprensa que ele não tinha conhecimento? Então ele gosta muito de cultivar essa fama. De cultivar isso como se fosse uma verdade absoluta, quando na verdade a gente sabe que ele estuda sim, que ele tem um conhecimento sim. Só que ele tem ainda aquele espírito que eu digo o seguinte, tá? O Renato Gaúcho, como o pessoal no resto do Brasil o chama, de vez em quando, o tempo que ele passou no Rio de Janeiro... inculcou nele aquela marra, sabe? Que tu chega assim no Rio de Janeiro, tu vai comprar um suco, aí tu pega lá pro cara e diz assim, quanto é que tá esse suco? Aí o cara te diz assim, 2 pila, aí tu dá uma nota de 50, o cara te olha na cara, tu tá de sacanagem, tu vai pagar o cara quase te bate. Então essa marra, carioca, ele pegou isso. Pegou sim. Passou bastante tempo, gosta do Rio. Rio de Janeiro, uma cidade linda, maravilhosa. Tem uma gauchada enorme que foi pro Rio de Janeiro civilizar o local. E a Varig faliu, não levou a gauchada de volta. Mas o que acontece? Então essa marra dele, natural dele, da pessoa, da personalidade do Renato, o pessoal fica dizendo isso. Eu mesmo agora estava brincando que é como porque ele estava no Rio, mas não é. Pode analisar, o Renato sempre foi assim. Sempre foi assim. Desde o dia que ele viu a luz lá em Bento Gonçalves, tá? E ele continua o mesmíssimo Renato desse tempo todo. E essa marra às vezes o prejudica, porque eu já vi várias decisões dele serem ditadas pela teimosia. Ninguém vai me dizer o que tu sabe, ele sabe que tá fazendo errado, mas como alguém falou que ele tá fazendo errado, ele tá lá. Ele não precisa, ele não vai sair em 2020, e 2020 é um ano atípico, então, a gente sabe muito bem quando voltar o futebol vai tudo andar em 33 rotações, vai ser um troço em 16 até, quem sabe. Então a gente não vai poder avaliar tão bem assim, mas não é momento, até porque o ano de 2020 a gente não viu o Grêmio jogar, né? Pois não. E me diz uma coisa, outra pergunta que eu tô fazendo aqui para os meus convidados. A figura do centroavante para ti, o que é? O centroavante de área, faz golo de cabeça, faz parede, trombador, ou não me vem dizer... Não, olha só. Aipim? Tem gente... Não, o Aipim plantar na área, não. Tem gente que com aquela história do 9, que suja o calção de barro, né, esse tipo de coisa, olha só. A gente não pode confundir garra, tenacidade com ser um trator desgovernado. Porque muita gente acha que o centroavante tem que ser um trator que fica passando por cima de todo mundo e batendo em todo mundo, quando não é isso que acontece. Quando não é isso que é a verdade. O centroavante, eu gosto daquele centroavante dinâmico, com iniciativa e avançado. Tá? Avançado. Não precisa improvisar, tem muitos bons centroavantes por aí. O que eu abomino é o pessoal, muito comum no Rio Grande do Sul, ou dizer que tem que ter um aipim ali na área, isso eu acho um absurdo, ou dizer que o centroavante perdeu a razão de existir e que teria que ser substituído por qualquer outra invenção. Não. O 9 tem uma razão de ser. O 9 é essencial. Pode catar aí. Toda equipe vencedora, toda equipe campeã, não só do Grêmio, mas do mundo, tinha um 9 de qualidade de referência. Tá. E o centro médio? É outra discussão aí. O centro médio, Arthur, um cara que joga, ou então um cara que é o cão incansável atrás do outro time, o centro médio marcador. O que tu acha disso? Tá falando... O sujador de calção, o cara que
que não precisa jogar com a bola, ele precisa desarmar os outros. Ou então o cara que marca menos, mas joga mais com a bola. Um Arthur,